Olá. Um, um agradecimento especial à audiência do Juris 360 Lab por nos acompanhar nesta análise. Hoje vamos, examinar algumas teses bem importantes firmadas pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em recursos representativos de controvérsia, os RRCs, aqueles que, definem a posição do tribunal sobre temas repetitivos. Precisamente. E para a gente trazer um conteúdo mais consolidado e seguro, o nosso critério de seleção focou em temas que tiveram o trânsito em julgado. Ou seja, aquela decisão final mesmo, sem mais recurso, né? Até 19 de março de 2025. E esses dados foram checados em 30 de junho de 2025. Ramo de direito administrativo. São os temas 69, 68, 67, 66 e 65. Vamos então examinar esses pontos um pouco mais de perto, começando pelo tema 69. A discussão aqui, pelo que entendi, foi sobre a legalidade de pagar juros remuneratórios, aqueles 6% ao ano, sabe? Sobre a diferença de correção monetária do antigo empréstimo compulsório de energia elétrica. O ponto crucial era a falta de atualização monetária entre a data que o crédito foi constituído, lá em 31/12, e o pagamento efetivo pela Eletrobras. Exato. E o entendimento que o STJ afirmou foi que essa atualização monetária sobre os juros é, sim, devida. Em tese, é devida. A justificativa é que o pagamento sem essa correção no período configurou um ato ilegal, né? Foi uma mora da Eletrobras. Ah, a mora. Isso. Claro, essa cobrança toda tem que respeitar o prazo prescricional de 5 anos, a prescrição quinquenal. O que é interessante aqui, né, é como a decisão busca corrigir essa falha no pagamento original. Quer dizer, garantir que a remuneração do capital, os juros, também acompanhassem a inflação. Entendido, faz todo sentido. Seguindo nessa linha do empréstimo compulsório, tema 68. Esse tratou da aplicação da correção monetária plena, para recompor o valor que a inflação corroeu, incluindo os famosos expurgos inflacionários. A dúvida era sobre a extensão e o período dessa correção, certo? Isso. O STJ definiu que os valores recolhidos como empréstimo compulsório devem ser corrigidos integralmente, desde o desembolso pelo consumidor. E sim, incluindo os expurgos inflacionários que a jurisprudência já reconhecia. Isso reforça aquele princípio da reparação integral, né? Certo. No entanto, a tese também especificou um ponto importante: não incide correção monetária entre o último dia do ano anterior à conversão do crédito em ações e a data da Assembleia Geral Extraordinária, a AG, que aprovou essa conversão. Uhum. Se a gente tentar amarrar isso ao quadro geral, dá para perceber a preocupação em garantir a justa recomposição do valor, mas com limites temporais claros ligados aos atos societários da empresa, né? Faz sentido essa delimitação temporal, sim. Agora, chegamos aos temas 67, 66 e 65. Pelo que está aqui nas fontes, eles parecem abordar exatamente a mesma questão central. É isso mesmo. É isso. Quando começa a contar o prazo de prescrição, o prazo para entrar na justiça para pedir a correção monetária do principal do empréstimo e dos juros, nos casos em que houve a conversão desses créditos em ações da Eletrobras. Acertei. Exatamente. Os 3 temas focam nesse marco inicial da prescrição, e a tese firmada, que é idêntica para os 3, é que o prazo começa na data da Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, que homologou a respectiva conversão dos créditos em ações. Na data da AGE, então. Isso, a lógica do STJ é que foi nesse momento que o direito do credor foi efetivamente violado, foi lesado, sabe? Porque a conversão pode ter ocorrido por um valor considerado a menor, sem a devida correção. O tribunal até, olha só, especificou as datas das AGs que são relevantes para isso. 2004, 1988 para a primeira conversão, 26/4/1990 para a segunda e 30/6/2005 para a terceira. Entendi. Mas aí surge uma dúvida. Por que 3 temas diferentes, 67, 66 e 65, para dizer a mesma coisa com as mesmas datas? Isso não poderia ter sido resolvido num tema só?
É uma ótima pergunta, né? Bom, a existência de 3 RRCs sobre o mesmíssimo ponto acho que demonstra duas coisas. Primeiro, altíssima litigiosidade em torno do empréstimo compulsório, muita briga judicial mesmo. E segundo, talvez uma necessidade processual de afetar diferentes recursos que chegaram ao tribunal tratando da mesma controvérsia, talvez com ângulos um pouquinho diferentes, né? Ah, pode ser. Uma questão processual. Exato. Essencialmente, o STJ usou essas oportunidades para reforçar e, tipo assim, pacificar de vez o entendimento sobre esse marco prescricional específico. Afinal, ele tinha uma importância econômica gigante e gerava um volume enorme de ações. Compreendido. Então tá, recapitulando rapidinho. A gente analisou as teses 69 a 65 de direito administrativo. Todas elas girando em torno das complexidades do empréstimo compulsório de energia elétrica. Vimos as discussões sobre juros, sobre correção monetária integral e, de forma bem enfática nos últimos 3 temas, a definição do início do prazo prescricional quando há conversão dos créditos em ações. É uma matéria realmente intrincada. Sem dúvida. E fica talvez uma reflexão final aqui. Essa repetição de teses sobre um ponto tão específico como o início da prescrição, temas 67, 67 e 65, não só ilustra a intensidade das disputas judiciais, né, mas também sublinha a importância de o judiciário estabelecer marcos temporais claros. Fica a questão, né, de que forma essa definição precisa de datas pelo STJ acabou impactando a percepção de segurança jurídica, tanto para os milhares de credores, quanto para a própria empresa devedora ao longo desses anos todos. É um excelente ponto para se pensar Olá, assim. estamos Os de efeitos volta, continuando dessas nossa decisões. análise aqui em direito Bom, administrativo. agradecemos a atenção Neste neste bloco, a gente vai olhar Nossa mais análise de perto continua. 5 Nos veremos teses no próximo importantes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, naqueles temas repetitivos, né, que definem muita coisa. Hoje o foco são os temas 64, 23, 15, 14 e, para fechar, o 13. Vamos começar então com o tema 64. Esse trata da prescrição da correção monetária dos juros do empréstimo compulsório da Eletrobras. A questão central aqui, me parece, é definir o momento exato, tipo, quando que o direito do consumidor foi violado para começar a contagem do prazo, né? Como ficou isso? Exatamente essa era a discussão. E, bom, a tese que o STJ afirmou foi que a lesão ao direito acontecia, olha só, em julho de cada ano. Era nesse mês que a Eletrobras pagava os juros, só que sem a correção monetária correta, aquela que deveria vir desde o fim do ano anterior. Então, o início do prazo prescricional não é um marco único para tudo. Ele começa a contar para cada parcela anual que foi paga com o valor incorreto. Ah, entendi. Faz sentido acompanhar o pagamento errado, né? Isso, o momento do ato ilícito, por assim dizer. Na prática, então, a pessoa que vai buscar essa correção tem que ficar atenta ao prazo para cada pagamento que recebeu sem a atualização certa. Isso, fragmenta um pouco a análise do prazo, né? Exatamente, precisa ver ano a ano. Ok. Seguindo nessa linha de prazos e administração, vamos para o tema 23. Esse é interessante. A interrupção da prescrição quando a própria administração pública reconhece que deve. O que exatamente vale como esse reconhecimento para, tipo, zerar o cronômetro da prescrição? Olha, o ponto crucial aí é a formalidade. O STJ entendeu o seguinte: uma certidão, um documento oficial emitido por um órgão público, no caso que eles analisaram era um tribunal de justiça. É essa certidão que reconhece formalmente que existe uma dívida já calculada, líquida e certa em favor de um servidor, ela funciona sim como um reconhecimento oficial. E esse ato formal, aí sim, interrompe a contagem do prazo prescricional. Entendi. Então não é qualquer papelzinho interno, né? Tem que ser um ato administrativo formal mesmo. Isso mesmo. Tem que ter esse peso de reconhecimento oficial da dívida. Dá uma segurança mais para o servidor, né? Saber que o direito dele não vai, digamos, caducar enquanto a própria administração está dizendo que ele existe. Com certeza. Legal. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no serviço público. Tema 15. Esse nos leva lá para a época do Plano Real, né? Conversão de salários de servidores de estados e municípios para URV, a Unidade Real de Valor. Qual foi a orientação do STJ aí?
Ah, essa decisão foi bem importante para uniformizar as coisas. O STJ basicamente disse, olha, estados e municípios têm que seguir os critérios da Lei Federal 8.880 de 94 para fazer essa conversão. Não podiam inventar regra própria ou usar um critério diferente que acabasse prejudicando o servidor, sabe? Calculando para menos. Imagino que isso foi essencial, né? Não só pela isonomia para tratar todo mundo igual, mas talvez para evitar uma enxurrada de processos, né? Exatamente. E para dar uma certa estabilidade naquele momento tão delicado de mudança de moeda, né? Com certeza. Bom, vamos para o tema 14. Esse é sobre um assunto muito comum, infelizmente, na administração: o desvio de função. O servidor que acaba fazendo tarefa de outro cargo, muitas vezes um cargo mais complexo ou com salário maior. Como o STJ tratou a questão do pagamento nesses casos? Pois é, situação recorrente. A tese reconheceu o direito às diferenças salariais, ou seja, se ficar comprovado, né, que o servidor público realmente exerceu atribuições que não eram do cargo dele, mas sim de outro cargo, o tal desvio de função, ele tem direito sim. Direito de receber as diferenças de salário correspondentes àquele cargo para o qual ele foi desviado durante todo o período que isso aconteceu. É uma compensação, né? Claro, pelo trabalho que ele efetivamente realizou, mesmo que não fosse o do cargo original dele. Imagino que a dificuldade maior seja comprovar isso na prática, né? Sem dúvida, a prova é fundamental. Mas a tese garante o direito, uma vez que o desvio fique provado. É um reconhecimento financeiro importante. Sim. E para a gente fechar esse bloco, o tema 13. Esse fala daquele famoso reajuste de 28,86% para os militares das Forças Armadas. Mas o foco aqui é o limite no tempo. Até quando esse percentual valeu, segundo o STJ. Isso. Aqui o STJ consolidou um entendimento importante. A medida provisória 2131, lá de 2000, foi o marco final para o pagamento autônomo desse reajuste. Por quê? Porque a CMP fez uma reestruturação grande na carreira militar. Criou novas tabelas de soldo, de vencimentos, e o entendimento foi que essa nova estrutura remuneratória acabou absorvendo aquelas diferenças que vinham do reajuste de 28,86%. Ah, então a ideia é que o valor ou o efeito daquele reajuste foi incorporado na remuneração nova a partir da MP. Exatamente. Ele deixou de ser pago como uma parcela separada porque já estaria, de alguma forma, dentro da nova estrutura da carreira. Entendi. Um limite temporal bem definido pela legislação que veio depois. Isso. A reestruturação pôs um fim nisso. Perfeito. Então, com essa análise do tema 113, a gente encerra nossa conversa sobre essas 5 teses relevantes do STJ em matéria administrativa. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta. Vamos engatar aqui mais um bloco, continuando nossa conversa sobre direito administrativo. Agora, o foco vai ser num grupo bem específico de decisões lá do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. São as teses repetitivas, números 12, 11, 10, 9 e 8. Todas elas, olha só, têm a ver com aquele reajuste de 28,86% dos servidores militares, sabe? Aquele das leis 8.622 e 8.627 lá de 93. Essas teses foram super importantes para definir umas coisas de prescrição, de cálculo. Vamos dar uma olhada mais de perto, começando pela ordem decrescente, então. Tese 12, julgada em 2008. Essa fala de prescrição total da pretensão. O que isso quer dizer aqui, assim, na prática? Olha, essa tese 12 estabeleceu um marco bem claro e bem rígido. Basicamente, ficou definido que se o militar entrou com a ação judicial para pedir esse reajuste de 28,86%, mas só depois de 1º de janeiro de 2006, aí a prescrição atingiu o chamado fundo de direito. Fundo de direito. Quer dizer que perdeu tudo. O direito em si. Exato. Perdeu completamente a chance de cobrar qualquer valor ligado a esse reajuste. O tempo passou, né? A ideia por trás é segurança jurídica, evitar que essas discussões fiquem abertas para sempre. Entendi. Nossa, então a data aqui em trocação foi super decisiva. E isso já puxa a tese 11, né? Que também é sobre prescrição, mas parece que é um cenário um pouquinho diferente, é isso?
Isso mesmo. A tese 11, ela lida com as ações que foram propostas depois de 30 de junho de 2003. Certo. Mas antes daquele prazo fatal lá da tese 12, o 1º de janeiro de 2006, para esses casos, o STJ disse, olha, aqui vale a súmula 85. Que já é um entendimento antigo do tribunal. Ah, a súmula 85, a da prescrição quinquenal. Justamente. Isso significa que a prescrição não foi total, não atingiu o direito em si. Ela atingiu só as parcelas, as diferenças mensais, que venceram antes dos 5 anos contados para trás da data em que a ação foi proposta. Entendi. Então, nesse caso, não perdeu o direito todo, só as parcelas mais antigas, de mais de 5 anos. Exatamente. É a prescrição das parcelas, a chamada prescrição quinquenal, que é bem comum quando se trata de dívidas da fazenda pública. Faz sentido. Se ainda não tinha perdido o direito principal, aplicou-se a regra geral das parcelas. Ok. E para quem foi ainda mais rápido, quem entrou com a ação bem antes, a tese 1000 parece que beneficia mais quanto ao período de pagamento, né? Correto. A tese 10 é justamente para essas ações ordinárias que foram ajuizadas até 30 de junho de 2003. Para esses militares, o STJ definiu que os efeitos financeiros do reajuste, ou seja, o pagamento das diferenças, deveriam retroagir lá para janeiro de 1993. Nossa, janeiro de 93, bem lá no começo. Sim, que foi quando as leis que deram reajuste para os civis começaram a valer. Então, quem entrou cedo conseguiu garantir o recebimento das diferenças desde o início mesmo, um período bem maior. Valeu a pena ter agido rápido, então. O impacto financeiro foi direto. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no cálculo, a tese 9. Ela toca num ponto de compensação, né? Tinha uma dúvida se podia descontar outros valores. Tinha sim. E aqui o tribunal fez uma distinção bem importante sobre a natureza do dinheiro, digamos assim. A tese 9 disse o seguinte: o reajuste de 28,86% não pode ser compensado, ou seja, não pode ser descontado de valores que os militares recebiam como complementação do salário mínimo. Ah, interessante. Por quê? Porque são verbas com origem e objetivo totalmente diferentes. Uma coisa é um reajuste geral de salário para todo mundo. Outra coisa é um valor pago para garantir que ninguém receba menos que o salário mínimo estabelecido na Constituição. Certo, são finalidades distintas. Exato. O STJ entendeu que misturar essas duas coisas no cálculo final não seria correto, seria inadequado. Entendi. Deixa o cálculo mais justo, né? Clareza importante. E para fechar essa nossa sequência de teses, a número 8. Essa trata da atualização dos valores. Como é que ficou a correção monetária disso tudo? Bom, a tese 8 veio para garantir que o valor devido não perdesse o poder de compra com o passar do tempo, né? Com a demora no pagamento. Ela estabeleceu que a correção monetária, que é essa atualização, deve ser calculada sobre as diferenças devidas a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga. Ah, mês a mês, então. Isso, a partir do vencimento de cada parcela mensal que não foi paga corretamente lá atrás. Isso assegura que o valor seja recomposto, considerando a inflação do período. É um mecanismo fundamental para que o direito que foi reconhecido não acabe sendo erroído pelo tempo. Para não receber um valor defasado, claro, faz todo sentido. Perfeito. Então, resumindo bem rapidinho, essas 5 teses do STJ, da 12 até a 8, foram realmente cruciais, né? Elas definiram os limites de tempo para buscar esse direito ao reajuste de 28,86% para os militares, né? Exato, com regras bem específicas de prescrição total e parcial. Isso. E também refinar um ponto-chave do cálculo, como essa questão de não poder compensar com a complementação do mínimo e como aplicar a correção monetária corretamente. Fica até uma reflexão, né? O quanto essa definição judicial tão minuciosa de um direito específico como esse que a gente viu, acaba impactando o orçamento do Estado e até o jeito como futuras políticas de salário são pensadas. Bom, assunto para pensar. Nos veremos no próximo bloco. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab.
Hoje a gente mergulha nos últimos 5 temas de direito administrativo, seguindo a excelente organização do Dr. Paulo Luiz. Fica aqui nosso agradecimento pela colaboração dele. Nosso objetivo é, desvendar algumas definições-chave do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, né, que mexem com a vida de servidores e da administração pública. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. A gente vai fazer uma contagem regressiva, temas 7, 6, 5, 4 e 3. Começando pelo 7. Sobre quais verbas exatamente incide aquele famoso reajuste de 28,86%? Ótima pergunta para começar. Olha, a tese 7 do STJ, ela definiu que o reajuste incide sobre a remuneração do servidor. O que isso quer dizer na prática? Bom, é o vencimento básico, ou o soldo no caso dos militares, né? E também aquelas parcelas que têm base de cálculo própria, ou seja, que não usam o vencimento básico para serem calculadas. Isso foi importante, sabe? Para garantir que o reajuste tivesse um impacto real. Entendi. Então não é só sobre o básico, né? Pega outras parcelas que somam no final. E já que você mencionou militares, aqui a coisa fica bem interessante. O tema fez trata justamente deles. Aqueles militares federais que tiveram reajustes menores lá pelas leis 8.622 e 8.627 de 93, eles têm direito a receber a diferença para chegar nos 28,86%. Sim, tem direito sim. A tese 6 confirmou isso. Quem recebeu índices menores por causa dessas leis específicas pode buscar diferença residual para alcançar os 28,86%. Foi uma decisão, bem relevante para reforçar a isonomia entre as categorias de servidores federais naquela época. Faz todo sentido buscar essa isonomia. Agora, saindo um pouco dos reajustes gerais, vamos para uma questão bem específica lá do Rio Grande do Sul, tema 5. É sobre prescrição. Qual o prazo para um policial militar pedir revisão do ato de reforma dele, buscando promoção, revisão de proventos, com base numa lei estadual lá de 97? Certo. O ponto-chave aqui foi definir o tipo de prescrição. A tese 5 disse o seguinte: como o pedido mexe na própria situação jurídica do militar, a promoção ligada à reforma, a prescrição é a de fundo de direito. Isso significa que o prazo para entrar com a ação é de 5 anos e conta a partir do ato de reforma mesmo, seguindo o decreto 29.132. É diferente, de quando se discute só parcelas não pagas mês a mês. Aí seria outra história. Compreendido. Como afeta o direito em si, o prazo começa do ato original, 5 anos. Chegamos agora ao tema 4. Esse originalmente falava dos juros de mora de 6% ao ano contra a fazenda pública. Aquela regra que veio com uma medida provisória de 2001. Mas esse tema aqui exige atenção redobrada, né? Muita atenção. É fundamental destacar. A tese 4, do jeito que foi formulada lá atrás, está superada. A ideia original era que esses 6% só valiam para ações ajuizadas depois da MP. Mas, nossa, a coisa mudou muito. Primeiro veio a Lei 11.960, em 2009, com outros critérios. Depois o STF, no tema 810, e o próprio STJ, no tema 905, mexeram bastante nas regras de correção e juros. E, para fechar, veio a Emenda Constitucional 113, de 2021. Ela basicamente definiu que, hoje, a regra para tudo que é condenação contra a fazenda pública é a taxa Selic. Juros e correção, tudo pela Selic. Então, a tese 4 fica como um registro histórico, mas não é a regra atual. Fiquem ligados nisso. Nossa, essa atualização é crucial mesmo. Quem trabalha com isso precisa saber. A regra é a Selic. Ótimo ponto. E para encerrar nossa contagem, o tema 3. Conversão de vencimentos em URV, lá do Plano Real 1994. Especificamente para servidores do Executivo gaúcho. Mesmo que o Estado tenha dado reajustes ou antecipações na época, essa conversão ainda pode ser devida? Olha, a tese 3 colocou uma condição. A conversão obrigatória, seguindo a Lei 8.880/94, só cabe se ficar demonstrado um prejuízo. Ou seja, mesmo com as antecipações que o governo estadual possa ter feito voluntariamente, se ainda assim o servidor teve perda no vencimento por causa do método de conversão usado, aí sim. Não é automático, sabe?
precisa analisar caso a caso se houve essa perda salarial no processo de conversão. Entendido. Então, precisa de prova do prejuízo, mesmo com outros ajustes. Bom, o que a gente tira de tudo isso? Fica bem claro que essas teses do STJ são fundamentais, né? Elas definem direitos, obrigações, impactam diretamente os servidores e a gestão dos recursos públicos. Exatamente. E me faz pensar numa coisa. A história do tema 4, que a gente viu que foi superado, né? É o exemplo perfeito de como o direito administrativo é dinâmico. Ele se adapta, novas leis, novas decisões, a própria economia, tudo influencia. Exige que a gente esteja sempre atento. E fica a pergunta no ar, né? Quais outras teses que hoje parecem sólidas podem mudar nos próximos anos com novos cenários? Excelente reflexão. Fica mesmo esse convite para atenção constante. Agradecemos muito a quem acompanhou essa análise aqui no Juris 360 Lab e um agradecimento especial de novo ao Dr. Paulo Luiz pela organização desse conteúdo tão útil. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais discussões como essa. Até a próxima!